Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Quixeramobim, o Valwiris Rodrigues. Ele vai comentar para a gente sobre essa nova decisão da Justiça aqui de Quixeramobim acerca dos concursados. Vamos falar também um pouco sobre essa PEC 32, que impacta diretamente no funcionalismo público, sobretudo os servidores. Já a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas antes, eu vou falar para você, gente, dessa ação. Após uma ação popular acompanhada pelo Ministério Público aqui do estado do Ceará, a Justiça determinou no último dia 17 de setembro que o município de Quixeramobim faça a nomeação, convocação e entrada de exercício dos aprovados em concurso, cujos editais foram publicados em 2020. O Ministério Público atuou como fiscal da lei em ação popular que visava suspender a eficácia de 5 editais convocatórios de candidatos aprovados em concurso público municipal. Os convocados, gente, estavam em exercício quando algumas pessoas ingressaram com uma ação popular que deu origem a esse feito. Assim, a sentença de primeira instância, em concordância com o parecer ministerial, manteve a eficácia de todos os editais. Segundo esta mesma sentença, proferida pelo juiz Dr. Gaciano Bezerra Leite Neto, da 2ª Vara da Comarca de Quixeramobim, essa decisão ocorre em atenção à segurança jurídica e em conformidade com documentos anexados aos autos, determinando que devem ser mantidas as nomeações e seus efeitos decorrentes dos editais 08, 09, 10, 13 e 14 de 2020. A atual gestão municipal de Quixeramobim buscava anular as convocações oriundas do certame realizado pela administração anterior. Esta sentença, a gente considera as despesas e receitas do município que foram juntadas aos autos. Nesse sentido, o juízo admite a possibilidade orçamentária para conciliar as necessidades inadiáveis e o concurso. Inclusive, há vários cargos cujas necessidades poderiam ser preenchidas pelos servidores aprovados neste certame. Sobre as questões de excesso de gastos com o pagamento de pessoal, a sentença considera que deve ser observada a ordem de liberação de um espaço fiscal, de modo que as nomeações atendam aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda conforme a Justiça, o município de Quixeramobim enfrenta problema histórico de excesso de gastos de cargos temporários. E para falar sobre esse assunto, como já bem disse, eu converso agora com o presidente do Sindicato dos Servidores e Servidoras do município de Quixeramobim, Valwiris Rodrigues. Valwiris, seja bem-vindo. Muito bom dia, é um prazer conversar com você mais uma vez aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Bom dia, Eliseno Alves, a professora Águida, que nos acompanha aqui, e a todos os telespectadores do programa Ponto de Vista. Valwiris, essa sentença foi conhecida por todos na última sexta-feira, quando a assessoria de imprensa do Ministério Público do Estado do Ceará tornou público, portanto, esta sentença. Vocês são parte, portanto, desse processo da ação. A gente tem acompanhado desde o começo do ano essa luta, essa peleja dos concursados em relação a toda essa situação. Como foi que vocês receberam essa nova decisão da Justiça de Quixeramobim? Exatamente, nós sabíamos que era só uma questão de tempo, porque, conforme está na sentença, esse concurso ele foi fruto de uma ACP, da primeira promotoria, está na frente do doutor Vicente, e da segunda promotoria, a doutora Raquel, e que, por conta de que, inclusive no texto fala de questão histórica de Quixeramobim, de uma quantidade exacerbada de prestadores de serviço, em detrimento de servidores efetivos. Então, nós ficamos bastante felizes, já esperávamos isso. Agora, por outro lado, eu não vou aqui discorrer sobre a peça, porque praticamente você já fez o resumo dela, apenas para umas observações feitas pelo magistrado. Ele coloca: o caráter republicano da Lei Complementar 101 de 2000 não pode servir de instrumento para que a administração subverta os objetivos da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, eram 350. A alegação inicial da administração era de que, se chamassem os concursados, poderia ultrapassar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é aquele teto estipulado naquela lei federal que as prefeituras têm até 54% ou 56% de gasto com o pessoal, comprometimento do seu orçamento, não é isso? Isso. E por isso que a prefeitura resolveu, a administração municipal resolveu ingressar na justiça, na verdade, uma ação popular, cuja a prefeitura, claro, acaba se envolvendo porque é parte disso,
pedia com que esses concursados não fossem aprovados. Depois veio o TCE com aquela determinação também, né, aquela orientação, enfim, e acabou nisso tudo. Valíris, em miúdos, quando os concursados retomam seus cargos? Pronto, né? Então, porque a sentença, ela não determinou o imediato retorno, né? Porque a decisão do Dr. Rogaciano foi baseada na Lei 4.717 de 65, onde diz que, uma vez que a ação popular seja indeferida, ela precisa ser confirmada por um tribunal de segunda instância, né? E depois abre recurso. Agora, só abrindo um parêntese, eles têm o que é estranho é o seguinte, é que normalmente, aliás, em 99,9% dos casos de ação popular, o réu é o ente público, né? Aqui em Xeramobim houve uma mudança de polo. A prefeitura de Xeramobim saiu do polo ativo, do polo passivo para o polo ativo. Porque normalmente a ação civil popular, sempre o réu é o ente público, seja ele municipal, estadual ou federal. Mas nesse caso aqui houve uma mudança e de repente quem é o ativo passou a ser a prefeitura de Xeramobim, né? Então esse recurso são 30 dias, só que a sentença foi proferida, publicada no dia 17 de setembro às 15h30. Então a prefeitura foi notificada e notificada por e-mail, né? Aquele que passa 10 dias, né? Depois de 10 dias, mais 30 dias, então são 40 dias. Na segunda-feira, dia 20, nós fizemos uma reunião com o Dr. Valdeci e representantes dos concursados para a gente estudar o que fazer diante disso, como tentar acelerar. O que nós tiramos foi o seguinte, o Dr. Valdeci sugeriu que nós, como somos parte do processo, que nós fizéssemos a notificação à prefeitura, já antecipando para começar a contagem dos 30 dias, né? E isso foi feito no dia 21, através do ofício número 74, assunto intimação de sentença, requerimento urgente de reunião por teleconferência com o gestor maior para a solução definitiva da demanda. Minoria de servidores demitida a ser chamada, comunicando que, não havendo resolução na reunião, ocorrerá execução provisória nos termos dos mandatos atuais da Constituição e CPC. Então, o que foi que a gente pediu? Uma reunião com o prefeito por teleconferência, porque restam 150, né? Ele reconvocou os 200 e está faltando 150. Mas, como você sabe, recentemente foi republicado um edital com precisamente 694, quase 700 vagas, lá só para nível alfabetizado. Ainda estamos aguardando o edital de seleção para nível médio e superior. Então, só para alfabetizado, que são os auxiliares, quase 700 vagas. Observe, 350 concurso público ia quebrar a prefeitura, né? E agora, um processo só para nível de alfabetização, que foi quase 700. Acaba sendo contraditório, né? Como é que eu não consigo colocar 150 concursados dentro da administração, alegando que eu não tenho como pagar, e vou colocar mais de 600, ainda com expectativa de mais 2 editais, com publicação e contratação de imediata de mais pessoas? Isso, inclusive a questão do pessoal da área da saúde, né? Que não tem ninguém, os que estão ocupando os cargos, né? Eles são através de contratação direta, que é pior do que seleção, né? E de uns casos que foi autorizado pela justiça, né? Ocorre que, e sem falar para professor, né? Porque está de acordo com a comissão que a Águida faz parte, a previsão de retorno das aulas no município presenciais, com algumas turmas dia 1º de outubro. E, portanto, vai sim precisar de professor, e não tem professor, né? Temporário para assumir algumas turmas, né? Então, precisa sim fazer, e urgente, né, uma seleção. Para professor, praticamente, não é isso, Águida? Foram convocados todos, né? Professores desse concurso aqui foram chamados todos. Portanto, para poder contratar, precisa, tirando os casos dos professores ampliados, que tem ampliação de carga horária, precisa sim através de um processo seletivo. Não saiu ainda. Então, deve sair um edital para nível médio e superior. Então, esses 700 cargos, arredondando,
690 e poucos para os auxiliares. Que aí entra, inclusive, garis, zelador noturno, né, que são os vigias, a questão das merendeiras, cozinheiras, isso, esse pessoal. Né? Aí 2, que é uma observação que nós fizemos reflexão. Porque tem uma decisão aqui favorável. A questão do prefeito seria prudente, e a gente coloca isso, que ele convocasse, que ele fizesse a reunião e convocasse o pessoal e deixasse a sentença, porque tem que ser ratificado em segunda instância. Mas ele podia se antecipar e já convocar o pessoal para ir trabalhando e tudo. Por que ocorre? Ele vai colocar, deve ter gente trabalhando como temporário no lugar dele. Esses meninos aqui, quando for decidido aqui a sentença favorável, quando for ratificada, eles vão cobrar o retroativo. Então a prefeitura vai pagar 2 vezes. Vai ser mais caro para a prefeitura. Vai. Se insistir em não convocar agora, depois dessa sentença. Exatamente. Porque se ela convocasse o pessoal agora, todo mundo entrava, beleza e tudo, ficava trabalhando normal. Então deixa eu entender. Então quer dizer que a partir de agora, depois desta sentença e a Justiça mandando esses concursados de volta para o funcionalismo, já passa a correr, por exemplo, a Prefeitura já tem um crédito, na verdade um débito, uma dívida a pagar. Uma dívida a pagar com esses servidores. Exatamente. Se eles não começarem a trabalhar, mesmo sem trabalhar, a Prefeitura tem que pagar porque a sentença ratifica. Exatamente. Então vai ser prejuízo para o município. Prejuízo para a Prefeitura. E a gente coloca isso, deixa muito evidente isso aqui no ofício, né? Porque, assim, a peça, ela está muito bem fundamentada, né? Nós, como terceira parte, nós fizemos a contribuição, o advogado, a questão do parecer de suma importância do Ministério Público, que reconheceu, né, a improcedência da ação popular, até porque o concurso, todos sabem que o concurso ele foi fruto de uma CP. O ex-prefeito de Xerambim não fez esse concurso de boa vontade. Ele fez obrigado pela Justiça e depois de transitado e julgado. Né? Então, aí o concurso é feito com a quantidade de... Você tem uma ideia, até no ano passado, se você pegar o relatório do terceiro quadrimestre de 2020, vai estar lá o quantitativo de prestadores de serviço. 1.400 e pouco prestadores de serviço. Né? Então, e o concurso público, no início era para quanto? Para menos de 200 vagas. Aí foi criado um aditivo, né, e aumentou para 350. Observe, 350. Tinha quantos? 1.400 serviço prestado. Efetivo, 350. Que é isso que o juiz falou, enfatizou na sua sentença, né, na fundamentação da sentença. Né? Então, e o terceiro ponto é, caso, né, passe um mês, né, e não aconteça essa reunião com a prefeitura, nós vamos ajuizar uma execução provisória, de acordo com o CPC, pedindo uma execução provisória na Justiça, ou seja, para que o prefeito convoque os concursados. Né? Então, para deixar claro, essa decisão do Dr. Rogaziano, ela dá causa para os concursados que estavam nessa espera, são cerca de 150, né, Valdir? Isso, 150. Quais são as áreas desses concursados, a maioria? A maioria, de nível superior, só tem alguns ainda da saúde, alguns da educação, assim, poucos, né? Aí, e a maioria de ensino médio, os monitores de transporte escolar, os monitores escolares, a questão de motoristas, né, e outros cargos aí, né? Muitos dos cargos que, inclusive, a seleção que está com o edital aberto agora provém, não é isso? Exatamente. Inclusive, a gente identificou nomenclatura idêntica, a função idêntica, só a mudança de nomenclatura para alguns cargos, né, do processo seletivo. Vale ressaltar que essa que está aí é apenas de nível fundamental. Quando sair de nível médio superior, que a gente... Aí é que vai abarcar ainda mais. Exatamente, os que estão esperando para poder entrar. Então, o juiz decide da causa e, portanto, para os concursados. E, gente, desde o começo do ano que a gente vem dizendo que isso é causa ganha para esses concursados. Eu nunca vi, é a primeira vez que eu vejo na minha vida uma confusão como essa de concursado que já tomou posse, já está trabalhando,
ter que voltar porque foi desnomeado. É um negócio assim que chega a ser gritante. Enfim, juridicamente falando, né? Porque depois, meu filho, que tomou posse, assinou o papelzinho, está começando a trabalhar, tchau e benção. Agora, enfim, aconteceu, dada a causa, não tem um prazo específico, correm agora os prazos de recurso, o município pode recorrer, não é isso, Jorge? Pode recorrer. E aí, recorrendo, vai para a segunda instância. Isso, né? Vai para o Tribunal de Justiça. E outra coisa, uma coisa assim, interessante de se observar, com essa decisão aqui do doutor Rogaciano, ele derrubou aquele agravo de instrumento do desembargador. Do desembargador. Isso. É o único caso onde um dos juízes de primeira instância derruba a decisão do desembargador. Por quê? Porque ele é liminar. Ele julgou a sentença. Então, aqui essa que o Rogaciano fez é prego batido, ponta virada na primeira instância. Isso. E com isso, ele julgou, é uma sentença. Era a decisão que faltava a doutora Kathleen antes dela sair, exatamente, que faltava ela fazer. Isso. E aí agora o Rogaciano foi e completou. Exatamente, porque houve uma mudança de algumas competências entre as varas. Então, antes da doutora Kathleen sair, esse daqui já havia sido passado para a segunda vara, porque era da primeira vara, certo? Mas foi ela que iniciou a questão do processo. Então, com isso, né, é a decisão. E derrubou, tanto é que ele, de forma muito educada e respeitosa, ele fala isso no texto, né? Que o agravo de instrumento deixou de existir. Inclusive, fala até uma fundamentação aqui, a questão da jurisprudência, né? Ou seja, quando se julga a causa, né, ele derruba a decisão, o desembargador. Exatamente. Agora, só que a questão ele fez com base nesta lei que diz que precisa de uma ratificação. A gente compreende, a gente aceita, a gente compreende a decisão favorável, né? Mas precisa segunda instância. Precisa segunda instância, pela fundamentação. Porque, na opinião do Dr. Valdeci, poderia ter dado com fundamentação na Constituição de 88, na questão da moralidade, e ter determinado o imediato retorno dos convocados, né? Mas, no entanto, a decisão foi baseada na Lei 4.065, na época da ditadura militar, né, que é a lei das ações civil pública, que, no caso, precisa ser confirmada pelo Tribunal de Justiça. De segunda instância. De todo modo, mesmo depois dessa sentença, mesmo que precise ser ratificada pela segunda instância, o município começa a ser onerado. Isso, começa a ser onerado a partir dessa sentença. A partir dessa sentença. Então, os mais de 150 começam a receber a partir da publicação dessa sentença. E da notificação da prefeitura. Exatamente. Então, a prefeitura já tem a obrigação com esses 150, se insistir de recorrer, de buscar as outras instâncias, um dia a mais, onerando aí, portanto, o município, sem esses servidores estarem relativamente prestando seus serviços em suas secretarias. Exatamente. Então, essa é a história do Brasil, meus amigos. Um dia a mais hoje custa dinheiro para o município de Quixeramobim em relação a isso. E a gente fica, assim, pensando por quê? Como o município está necessitando tanto de profissionais, que está com o edital, inclusive, aberto, com 600 e tantas vagas, então não faz mais sentido recorrer desse negócio, né? Não faz mais sentido. É perda de dinheiro, gente. É onerar os cofres públicos. Não tem mais volta, é causa ganha. Essa sentença na segunda instância vai só ratificar, acreditamos, né, que venha ratificar tudo isso. Então, um dia a mais é um custo a mais para o município de Quixeramobim. Então, se já está decidido e já está custando, então bota logo esse povo para trabalhar. É porque antes se tinha um argumento, não, eu não posso fazer porque tem uma decisão do desembargador. Se eu fizer, estou descumprindo, né? A decisão do desembargador, o agravo de caiu por terra, desde o dia 17 de setembro. A partir de agora, vale o que decidiu o doutor Rogaciano. Doutor Rogaciano, isso. E essa expectativa, olha, para a gente encerrar esse assunto, essa expectativa da reunião, vocês receberam algum retorno desse ofício ou ainda estão aguardando? Estamos aguardando ainda, que foi protocolado dia 21, na terça-feira. Estão aguardando até ainda? Agora, isso, nenhum pensamento por parte da prefeitura. Da Procuradoria do município? E sair da Procuradoria, nós fizemos
a notificação no dia seguinte, dia 22, onde nós enviamos cópia deste ofício 74 para o Procurador-Geral, juntamente com a cópia da sentença. Então, essa é a situação dos concursados. Havia muita gente aguardando para saber como era que isso ia funcionar. Então, tá aqui todas as informações, o Valwiris trouxe todos os detalhes para a gente. Valwiris, para finalizar mesmo, e aí, você que tem contato com os meninos, eu digo os meninos, o pessoal que estava naquela expectativa, naquela ansiedade, para saber como é que está o clima entre eles, vocês conversam, eles estão mais aliviados depois dessa sentença, como é que está? Eles estão bastante felizes, certo? Mas porque foi uma vitória, não resta dúvida, né? Que, primeiro, né, como você disse, eles passaram pela longa maratona. Primeiro, passaram no concurso público, né? Questão de estudo, ansiedade, passaram no concurso público. Depois, foram convocados. Muitos desses tinham emprego de carteira assinada. Muitos alguns trabalhavam na própria prefeitura, com cargo de nível médio, fizeram faculdade, fizeram outro concurso, aí pediram exoneração, né, tanto do serviço público municipal, pediram exoneração. Tinha gente trabalhando na fábrica, Valwiris. Pediram a demissão, assumiram, e quando foi com porque eles começaram a chamar as pessoas em dezembro. Teve outros que foram desconvocados até. Teve gente que assumiu em janeiro porque alguns editais saíram no finalzinho de dezembro, né? Então, quando assumiram, trabalharam um mês, aí, né, que foi em fevereiro, por volta do dia 20 de fevereiro, você foi demitido. E é ruim porque muitos foram buscar auxílio do governo federal e não conseguiram. Por quê? Porque lá estava dizendo que ele era concursado. Aí tinha que provar para poder receber aquele plano lá do governo federal, auxílio emergencial. Isso, uma enorme dificuldade, que tinha que mostrar, tinha que provar que tinha sido demitido. Meu Deus. Muitos conseguiram e outros não, até hoje não. Pessoas que estavam servidoras, que nesse período, depois de assumir, tiveram bebê e tiveram a sua licença maternidade suspensa. Meu Deus. Né? Então aí É um prejuízo irreparável isso, viu? Certo. Assim, e existe também, os meninos aqui, eles estão assim, bastante irritados e com razão, né? Por essa situação toda que eles estão passando. E até agora, ninguém entendeu qual a motivação dos autores, né? Do senhor Francisco Vanderlei de Oliveira Souza, né, e da Maria Nazaré Saldanha de Almeida, de entrar com essa questão aqui, para prejudicá-los, né? Aí nós vamos... A sensação dele, assim, para resumir, eles estão, assim, na sensação, assim, bem... tipo assim, você jogou um campeonato, ganhou e não levou a taça. Então, aguardando, né? O sentimento deles é esse. Mas aí tem uns que estão muito otimistas, né? Que é só questão de tempo. Tem outros que estão um pouco mais desanimados, mas o que prevalece no grupo é que realmente, né, está chegando o final de uma longa espera. E a gente espera que a administração resolva essa questão, até em nome da economia, né? Porque a partir de agora, se eles não forem chamados, alguém está trabalhando no lugar, então vai pagar 2 vezes, porque a partir de então já onera, entre aspas, embora de forma antecipada, esses 150 que não foram convocados ainda, né? Então o sentimento é esse, viu, dos meninos.